Boa noite. Oi, doutor Jorge, tudo bem? Que bom vê-lo aqui. Rebeca, sempre por aqui também. Isso aí, né? É bom a gente estar sempre estudando e se atualizando. Doutora Valesca, tudo certo, pessoal? Vocês estão me escutando bem? Olá, Ana Maria, tudo bem? Vamos ver se a Magda já entra para começar nossa live. Doutora Janaína. Tudo bem, Daniele? Guardar a doutora Magda. Falei com ela agora no WhatsApp. Ela deve estar entrando. A gente... Tô esperando ela entrar. A gente tem feito a nossa programação de lives aí nos domingos e quartas, mas eventualmente ontem tinha algumas questões pessoais e não consegui fazer no domingo, então transferimos para segunda. E eu queria saber de vocês qual é o melhor horário aí. No domingo a gente tem feito às 20 e nas quartas 19h30. Se vocês acham que isso é cedo, que seria melhor legal mais tarde, para que todo mundo possa estar acompanhando os melhores horários. Então a gente, se vocês puderem depois passar um feedback de horários para entrar, a gente pode estar ajustando aí conforme o pessoal quiser. Olá, Letícia. Boa noite, doutora Magda, tudo bem? Tudo bem, e você, querida? Tudo certo. E Boa aí? noite ao pessoal que está entrando. Live de segunda-feira, que delícia, né? Já começamos a semana Já aí. vamos começar a semana já com toda. Boa noite, Rejane, Toda Jorge, autorizada. o pessoal todo que está entrando aí. Por aqui tá tudo bem, e com você aí, com Tá a tudo ótimo. família, a empresa, os Agora estudos. a gente vai se acostumando, né, com a Oi, Ana. situação. Nossos alunos entrando, nossos amigos, nossos pacientes. Eu tenho muitos pacientes que assistem às lives também, Letícia. Bom, é um prazer receber o convite de você para falar mais uma vez sobre odontologia biológica, falar sobre ozonioterapia. E é um momento que nós estamos tendo nessa pandemia da Covid-19, de muito estudo. Eu estou achando isso muito bom, Letícia. O que você está achando? Você também já fez várias lives. Aliás, parabéns pela live com o Dr. Flávio. Que pessoa iluminada. Pessoal, quem não assistiu, tá no IGTV, né, Letícia, Tá. do Instagram da Filoson. Ele explicou nos mínimos detalhes a imunologia, e ele explicou a ação da ozonioterapia na imunologia. Hoje o nosso tema é osteoimunologia, então nós vamos decifrar um pouco isso, Letícia. Então, parabéns, eu Então, gostei a muito. gente, a gente até marcou, a princípio para a próxima semana. Depois eu vou estar divulgando, eu não sei se ele confirmou, para a gente fazer a parte 2, que agora é para a gente entrar na imunologia mais específica. Deve ser no outro, talvez domingo. Eu vou confirmar com vocês e depois a gente segue divulgação aqui. Então, essa variedade de temas também tem sido muito interessante, né? Então, quero te agradecer Sim, novamente a disponibilidade de estar aqui, né? Assim, eu acho que a maioria já sempre às conhece, ordens. mas quero apresentar, né, novamente, a doutora Magda Siqueira, que é uma já muito mais amiga, né, Magda? Porque as Sim, nossas afinidades nos unem, né? sim. Mas é uma grande profissional que eu admiro muito, né? Dentista que, por força do destino, né? Acabou entrando nessa área e depois não largou mais, né? Então eu acho que até a tua história de vida é interessante, né? Você tem formação em ozonoterapia, odontologia biológica e você pode falar então
a Então gente vamos pode lá. começar explicando, né, Magda? Assim, eu acho que a maioria das pessoas nunca ouviu falar de osteoimunologia e o que isso tem a ver com a odontologia, né? Por que que isso está dentro do conceito de odontologia biológica? Então, você podia esclarecer um pouquinho esses conceitos para a gente? Pois não. Então, Letícia, eu sou grata pela sua apresentação, por todo o seu carinho, o seu apoio. E a minha história, muitos já sabem, mas eu vou contar mais uma vez, até mesmo porque isso fica gravado. Em 2012, quando eu tive um câncer de mama, eu fiz um tratamento com a ozonioterapia como complementar, fiz todo o tratamento convencional. É importante nós falarmos isso, Letícia, porque nós temos as terapias que são complementares à saúde. E a ozonioterapia foi uma delas, muito relevante, através da doutora Maria Emília Gadélia Serra, através da doutora Marlene Siqueira, através do doutor Gustavo Vilela, a doutora Alexandre De Luca, são tantos os meus médicos que me suportaram para que eu pudesse estar agora com plena e com saúde. E aí eu fui conhecer a odontologia biológica também, Letícia, porque eu imaginava que eu já fazia uma odontologia com biologia, e fazia, mas não vendo o ser humano como um todo. Eu sou também especialista na parte de estética, faço essas facetas de porcelana, reabilitações, sou especialista na parte de tratamentos de canal, que é endodontia, mas aí eu fui entender, Letícia, que, poxa, vamos lá, foi feito um tratamento de canal, então resolveu aquele problema? Na maioria das vezes, não, Letícia, porque o tratamento de canal, ele acontece quando a lesão cariosa atinge a parte interna do dente, que é um tecido circulatório. Dentro do dente nós temos uma artéria, uma veia e um nervo. Isso faz parte do sistema de canais radiculares, porque nós não temos só um canal radicular, nós temos um sistema de canal. Então, quando a contaminação da cárie, que é provocada por bactérias, ela entra e o que vai acontecer? Vai entrar na nossa circulação sanguínea. O que vai acontecer? Nós temos as células de defesa que vão nos defender. Porém, quando o sistema imune, nosso sistema de defesa, não consegue fazer, e o termo interessante é a homeostase, o equilíbrio defendendo, porque não é uma luta, mas é simplesmente tem o chamado das que nós chamamos de citocinas inflamatórias, elas sinalizam o sistema imune vai até aquela região afetada e vai fazer o primeiro combate dos patógenos. Então, no tratamento de canal, quando nós fazemos esse tratamento de canal, Letícia, muitas das vezes nós não conseguimos fazer uma esterilização do canal, nós fazemos uma desinfecção. E aquele sistema fica lidando ainda com bactérias, principalmente bactérias anaeróbicas, que elas não precisam de oxigênio para sobreviver. Então, os pacientes muitas das vezes não entendem, mas doutora, tem bactéria no meu dente? Na verdade, nós temos no corpo todo, as que são patogênicas e as que não são patogênicas. E aí, então, esse dente com o tratamento de canal, ele pode ser o que nós chamamos na odontologia biológica, Letícia e colegas, de campo de interferência. O que significa? O nosso corpo, ele vai fazer a defesa e vai entender que tem um processo ainda infeccioso ali e vai ativar o nosso sistema imune. O dente, Letícia, ele está colocado no osso, no que nós chamamos de alvéolo. A raiz do dente está dentro do osso, do alvéolo. Então, vai começar a história da osteoimunologia. Então, o nosso osso também tem um sistema de defesa, e isso acontece principalmente em maxila, maxila, que é a parte superior, e mandíbula, que é a parte inferior da face. Mas também pode acontecer em outras áreas do corpo, Letícia, como, por exemplo, muitas pessoas têm problema de fêmur, da articulação do quadril e do fêmur, que pode ter uma necrose, e às vezes ter que fazer cirurgia. E uma das causas é a falta do oxigênio, é a hipóxia, que é a falta do oxigênio. E essa hipóxia, Letícia, ela também pode acontecer em alguma região da mandíbula ou da maxila, ou seja, dos ossos maxilares. E aí, com isso, o sistema imune não vai reagir da forma como ela deveria reagir.
E então, né, como por exemplo, num tratamento de canal, reage, elimina as bactérias e o corpo, o sistema imune do indivíduo lida de forma normal. Então, não há campo de interferência. O indivíduo ele foi suficientemente, o sistema imune dele foi suficientemente competente para eliminar aquela lesão. Porém, quando isso não acontece, o corpo não dá conta de fazer esse reparo, aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma lesão óssea, ou o que nós chamamos de cavitação óssea, Letícia, o termo é esse. E essa cavitação óssea, ela pode acontecer porque muitas das vezes esse sistema imune não deu conta de fazer essa regeneração. Então, essa osteoimunologia estuda justamente esses processos. Por que em determinados lugares não tem a formação desse reparo ósseo, o sistema imune ainda continua ativo. Lembrando, Letícia, que eu vou de novo deixar de presente para o pessoal aqui algumas coisas. Olha, o que acontece na boca reflete no corpo. E nós temos, cada dente ele tem um correspondente com um órgão. Então, dependendo da região que está, nós podemos ter esse é o nome, que são as cavitações dos ossos maxilares e as suas repercussões sistêmicas. Magda, eu só queria, da forma que você falou, não sei se ficou muito claro, fazer uma pergunta. Esse processo, ele é sempre devido a um tratamento endodôntico ou ele pode ter outras origens? Não necessariamente. Ótima pergunta, Letícia. Eu vou fazer também uma linha de raciocínio e a doutora Rejane, que está nos assistindo aí, também vai ajudar nos respondendo algumas coisas aí. Mas vamos lá. Então, por exemplo, suponhamos que precisou fazer uma extração de um dente, Letícia. É muito comum a extração do dente do siso ou terceiro molar, que é o último dente. Certo. Entre o dente e o osso existe uma membrana, que nós chamamos de ligamento periodontal. Nesse ligamento periodontal existem células especiais de reparo e são células embrionárias, que são da formação do dente. Lembrando que a parte embrionária do dente, Letícia, é igual, e colegas, a parte embrionária como, por exemplo, do nosso cérebro. Então, por isso que tem muita ligação. Então, extrair o dente vai ter o quê? Uma cicatrização. A osteoimunologia estuda essa cicatrização óssea. Por que muitas das vezes, Letícia, ao invés de ter uma cicatrização total, ao invés de formar o osso normal, vai formar um osso com um tecido diferenciado, um tecido que nós chamamos de inflamatório, que vai ter mais células inflamatórias do que o normal, inclusive com a formação de gordura, que o maior pesquisador dessa área primeiro começou com o Dr. Bucco, e depois com o Dr. Johann Lechner, que eu tive a oportunidade de estar com ele aqui no Brasil, num curso que o professor Lair Ribeiro promoveu. A doutora Regiane, que é a promotora do congresso, do primeiro congresso online de osteoimunologia, que vai acontecer agora sexta e sábado. Quem quiser acessar pode entrar no www.osteoimunologia.com.br. Eu vou ter o prazer de falar sobre ozonioterapia nesse congresso. Então, voltando, Letícia, fez a extração do dente. É para reparar. Esse osso ele é para cicatrizar. Porém, em alguns casos, principalmente com pacientes que já têm o sistema imune deficitário, por exemplo, alguma doença inflamatória grave, como, por exemplo, uma esclerose múltipla, um câncer. Então, naquela região, o osso não vai ter a cicatrização normal, porque a imunologia óssea falhou. Então, quando o corpo não consegue combater essa primeira fase de cicatrização, Letícia, ali acontece uma cicatrização. É um momento crítico, né? Onde necessita mais energia, mais, né, de estar despendendo. E às vezes a pessoa até pode ser proveniente de um estresse, né? Tá passando por uma situação psicológica, exatamente, que vai interferir. E aí lá na frente vai causar consequências mais graves. E quando o profissional ele não é treinado para olhar isso, né? Ele nunca vai enxergar, né? Quem não sabe o que procura nunca vai achar, né? Aí é um fato importante, Letícia. Tanto é que nós chamamos de inflamações silenciosas, porque a maioria das vezes, Letícia,
não tem dor. A pessoa não sente absolutamente nada. E tem um esquema muito interessante que eu vou passar para o pessoal, para que eles possam ver. Então, normalmente, nós temos um nome também, Letícia, que nós chamamos de NICO, que é nevralgia induzida por cavitações ósseas. O que pode acontecer, então, Letícia? Aqui é um esquema representando uma extração de um dente na mandíbula, na parte inferior, onde nós temos um nervo muito importante, que é o alveolar inferior. Então, quando não há essa cicatrização, o processo inflamatório fica ali, promovendo uma necrose do osso. O osso não regenera e isso interfere nas fibras ósseas, nas fibras nervosas desse nervo que está ali. Por isso que muitas das vezes, Letícia, o que acontece? A pessoa vai ter uma dor, que ela é muitas das vezes confundida com a nevralgia do trigêmeo, ok? Mas é essa cavitação, que é uma cavitação silenciosa. Esse é um artigo do Dr. Lechner. E essa cavitação silenciosa pode trazer essa alteração no sistema nervoso central. Então, essa é uma das características do que nós chamamos de NICO. Esse é um trabalho, Letícia, onde estudou-se os HANTs, ou CCL5, que são as citocinas inflamatórias. Então, um outro slide do Dr. Johann Lechner, Letícia, mostrando o que acontece, então, Letícia. Na maioria das vezes, acaba acontecendo de ter uma alteração óssea, e aí essa alteração, Letícia, ela causa essa deformação. Então, com isso, naquela região que deveria haver essa regeneração, não tem. E, de uma forma, até essa pessoa pode passar a sentir dor e não é detectado na radiografia. Eu acho que você esteve, inclusive, com o Dr. Lechner num dos congressos na Alemanha, né, Letícia? Como que foi o seu contato com ele? Eu tive em 2016 no Congresso da Sociedade Europeia em Berlim. E ele falou, só que assim, era um tema ainda muito novo, foi em 2016, e a gente eu não tinha ainda toda essa visão da odontologia biológica que eu tenho hoje. Então, realmente é difícil, né? Eu vejo para quem está começando, né? Ou outros dentistas nunca ouviram falar. Então, assim, é um tema que ele é muito específico dentro de um campo de visão ampliado, né, da odontologia. Sim. Então, por isso que é importante a gente estar sempre esclarecendo e falando dessas interferências. E eu acho que o ozônio é a mais importante ferramenta aí que tem para tanto prevenir quanto para tratar, né? Pelo que eu entendo, e essas questões, principalmente relativas aos micos, né? Que são essas cavitações. Principalmente, Letícia, com relação ao tratamento. E o Dr. Lechner, a Regiane esteve com ele na Alemanha 2 vezes no consultório dele, quando ele esteve no Brasil também. Ele utiliza, porque, vamos lá, então o que tem que fazer? Uma vez feito o diagnóstico, como que nós vamos fazer o diagnóstico? O diagnóstico é um detalhe bem interessante, Letícia, porque nós precisamos fazer um treinamento muito grande para saber interpretar, primeiro, os sinais e sintomas de uma forma geral do paciente, para saber como que ele está. E a partir daí, Letícia, nós sabemos interpretar a parte de radiografias. A radiografia panorâmica, ela pode nos dar um sinal. O que é a radiografia panorâmica? É aquela radiografia que normalmente nós tiramos quando vamos pôr aparelho e vai pegar toda a parte central do dente. Mas a tomografia, ela é muito importante para ter essa noção também, Letícia. Então, eu vou voltar para explicar. Veja só, essa é uma radiografia, Letícia. Então, nós temos o dente da parte superior do lado esquerdo. Nós temos aqui um dente e na radiografia nós não conseguimos ver atrás do último dente praticamente nada, Letícia. E na radiografia de baixo, tá bem. E na radiografia de baixo, nessa massa branca, é aonde o Dr. Lechner fez a cirurgia e ele colocou um contraste e radiografou para mostrar o tamanho da lesão. Veja que não tinha canal tratado, não era um dente canal tratado. E o que ele removeu desse local? Essa massa que é o que nós chamamos de
gordura maligna, e a análise dessa histológica, Letícia, nos leva a algum tipo de alteração inflamatória e principalmente desse HUNTS ou CCL5. Lembrando que o HUNTS e CCL5, eles são marcadores também tumorais para pacientes que têm principalmente o câncer. Então, existe uma ligação, não que o nico cause o câncer ou o câncer cause o nico, Letícia, mas uma relação de inflamação sistêmica muito relevante nesse sentido. E ele também mostra, aqui é um outro gráfico com uma outra pesquisa dele, porque é um assunto tão sério, Letícia, que tem mais de 800 papers já relacionado a isso. Então, o Bucco, que é um pesquisador que iniciou, mas o Lechner, ele tem todos esses trabalhos. Então, aqui ele mostra a alteração do HUNTS, essa alteração que pode acontecer. Então, é importante nós entendermos que esse é um tipo de lesão. E dentro da odontologia biológica, vamos voltar aos tratamentos de canal, Letícia. Todo tratamento de canal tem que ser condenado? Não. Eu sou endodontista, eu faço tratamento de canal e depois que eu passei a usar a ozonioterapia, Letícia, como complementar, então vamos lá, quem é especialista em canal sabe que nós vamos usar todos os produtos necessários. Se você quiser ativar agora os comentários, é legal para o pessoal participar. Vamos lá. Então, nós vamos utilizar a técnica necessária, utilizar todos os materiais, o que a técnica manda, e complementar com o ozônio. As pessoas gostam de saber de que forma, Letícia? Utilizando a água ozonizada, que tem que ser preparada numa alta concentração, para que ela seja efetiva. Lembrando de utilizar uma água com maior pureza possível, então o mais indicado é a água bidestilada ou água de injeção, a água de osmose reversa e a água destilada. E nós utilizamos isso, Letícia, no Sistema Único de Saúde da cidade de São Carlos. Eu sou servidora pública, te agradeço mais uma vez por você ter apoiado o nosso projeto. E foi muito importante, porque o SUS, Letícia, ele é um sistema que atende a população em geral. Então, por que não utilizar uma terapia que ela é segura, ela é eficaz, ela é de baixo custo e complementar. E acessível a qualquer pessoa, desde que o profissional ele se capacita. Nós, cirurgiões dentistas, temos uma resolução que é a resolução 66/2015, para que nós possamos nos capacitar e possamos aplicar a ozonioterapia na endodontia. Então, usando a ozonioterapia na endodontia, Letícia, nós vamos diminuir a contaminação desse dente. Porém, o que vai acontecer, Letícia? Nós podemos ainda ter toxinas no sistema, dentes tratados endodonticamente, ok? E as toxinas e o sistema imunológico. Voltamos aqui mais uma vez no nosso sistema imunológico, Letícia. Então, esse é um trabalho que o Lechner fez também. Então, como volta a falar, vamos validar tudo que nós estamos falando com o trabalho, que é a estimulação das citocinas inflamatórias pela presença de compostos sulforatos voláteis de dentes tratados endodonticamente. Então, muitos dentes, Letícia, que são tratados, eles continuam com a bactéria, como eu disse, a bactéria ela vai produzir enxofre, e esse enxofre, o que vai fazer? Alterar principalmente as nossas enzimas. Lembrando que nós temos uma cadeia, né? Nós temos os aminoácidos, nós temos as proteínas, nós temos as enzimas, então tudo que altera essa cadeia vai alterar a homeostase, vai alterar a saúde de uma forma geral, Letícia. Então, a relação da odontologia biológica com essas cavitações é muito importante. E nós temos também uma outra relação, Letícia, que é a relação com o mercúrio. Eu estive o ano passado num congresso que nós chamamos de IAOMT, Academia Americana de Medicina Oral e Toxicologia. Veja, Letícia, que foi o 35º evento. Aqui eu estou no 35º evento dessa academia. Aqui eu estou mostrando o Dr. Olímpio Faisol Pinto e a doutora Marta Faisol. A doutora Marta também estará falando nesse congresso de osteoimunologia
a respeito do mercúrio. Então, a relação do mercúrio com a nossa saúde. Em 2014, Letícia, eles vieram no Brasil e fizeram um workshop, então mostrando o mercúrio ele pode inibir enzima, alterar o DNA, causar uma disruptura da nossa membrana. Existe um número significativo da população, Letícia, que tem essa alteração, que é o CPOX4 e o ApoE, que vai fazer o quê? Vai ter uma maior sensação de alérgica ao mercúrio. Essas pessoas elas têm um dano maior ao mercúrio. Lembrando que o mercúrio pode levar a uma demência, desde uma simples dor de cabeça até uma demência também ao longo da vida. A doutora Ana Cristina muito bem falou isso, Barreira, quando ela fez a live com você sobre a demência. Aí nós utilizamos o ozônio novamente como ozônio para suportar esse sistema imune e aí com isso ter esse aporte. E o mercúrio, Letícia, ele também é importante pela contaminação não só dos seres humanos, como dos seres vivos, mas a contaminação do ambiente. E aqui nós temos o que nós chamamos de Tratado de Minamata. Minamata é uma baía no Japão, que principalmente na década de 30 e 50 teve uma alta contaminação e com isso alterações sistêmicas nas pessoas. E o Brasil ele é signatário desse Tratado de Minamata. Então vai ser muito importante nós termos a presença da Marta Faisal nesse evento, falando também sobre a remoção segura do amálgama, sobre a proteção que nós temos que ter. E por que esse assunto ainda está tão assim distante da realidade, não da realidade, mas você vê que a grande maioria, né, é só para esse, vamos lá, não tô assim, é só esse grupo, né, específico, assim, a grande maioria dos profissionais ignora totalmente essa questão dos amálgamas, nunca ouviu falar em Nico, em Runts. Por que existe essa distância tão grande assim de conhecimento? Porque, infelizmente, Letícia, é o meu pensamento. Sim. As faculdades hoje, eu tenho 30 anos de formado. O que eu mais gosto é receber estagiários aqui no meu consultório, porque eu mostro tudo. E veja só, eu precisei ficar doente em 2012, então faz 8 anos que eu tenho esse conhecimento. Antes eu também não tinha esse conhecimento. Para que, com a falta da minha saúde, eu tivesse esse conhecimento. Falta, Letícia, que os nossos catedráticos das faculdades tenham esse conhecimento e transmitam para esses jovens. Por isso que é tão importante o trabalho que a Filosom faz, o trabalho das suas lives, o trabalho que a Regiane está fazendo agora de promover esse congresso para que a gente possa ter essa informação para todos. E eu, infelizmente, descobri tudo isso com uma parte da minha doença. Mas hoje, Letícia, a mídia social ela está aí, as pessoas já estão diferentes, as pessoas querem o quê? Elas querem o que é mais natural. Lembrando que assim, né, a gente vê hoje, né, e eu não sou contra, eu gosto, né, mas a gente vê nessa questão excessiva da preocupação com, não da busca pela estética, enfim, né, mas assim, diante de uma situação que você mesma viveu, a estética não é nada, né, você só quer realmente ter saúde, né, então assim, desde a estética, aí vai na parte dos dental, quer dizer, dos amálgamas, enfim. Mas, não, eu vou remover o amálgama porque, não quero ter aquela obturação, aquele escuro no meu dente e tal. Mas, assim, isso vai muito além, né? Então, a gente precisa não plantar, né? Precisa alertar e colocar isso na cabeça de todos os profissionais, do quão importante é a nossa exposição tóxica. Porque, assim, a homeostase, que é o que a gente tanto busca, ela é obtida de diversas formas, e se a gente estiver toda hora se expondo a tóxicos e compostos que o nosso organismo não metaboliza, vai dar um problema aqui, um problema ali, e isso vai ter consequências, né? E eu fui surpreendida, Letícia, porque o que é o mercúrio? O que é ruim é o vapor do mercúrio. Como que eu vou ver esse vapor do mercúrio? Nós estamos em 2020, na pandemia da Covid-19, usando máscara, nos protegendo, fazendo descontaminação dos ambientes. Eu faço aqui a descontaminação do meu ambiente
com o ozônio, vou falar um pouquinho depois da descontaminação das cadeiras com a água ozonizada também, que isso eu acho que deveria acontecer em todo o território nacional, não só aqui ou só em quem conhece o ozônio. Mas eu descobri, Letícia, que por eu ser uma dentista estética, trocar a restauração do amálgama pela restauração de resina sem saber me proteger, eu me contaminei pelo mercúrio. E a contaminação do mercúrio, ela é para sempre, porque eu posso fazer, e eu faço alguns tratamentos, aonde eu vou, como você disse, procurar manter a homeostase do meu corpo, mas eu ainda tenho o mercúrio como um campo de interferência. E tudo isso, Letícia, eu descobri com os médicos. É interessante que o dentista ele vai aprender com o médico. Aqui eu estou usando uma máscara especial, que é do protocolo da IAOMT, que é o protocolo da remoção segura do amálgama. E aqui, Letícia, é o meu exame de mercúrio, onde eu estou fora do padrão, tanto de mercúrio quanto de chumbo. Então, veja só, antes, porque você me fez a pergunta, por que as pessoas não se preocupam com isso? Porque elas não veem o perigo, Letícia, assim como da pandemia. Se elas vissem o perigo, e por eu remover tanto mercúrio sem ter a segurança, Letícia, foi aonde eu me contaminei. O que nós devemos fazer, então, Letícia? Uma das coisas que nós devemos fazer, aqui é como nós estamos atendendo hoje, mas já era até para atender na remoção segura do amálgama, máscara especial, roupa especial. E aqui, na hora da remoção, que nós possamos usar um sugador de alta potência bem próximo do dente, cortar esse dente com bastante água, usar a água ozonizada para descontaminar, usar o que nós chamamos de isolamento absoluto, que é esse dispositivo, que é essa borracha, para que todo esse mercúrio não atinja o paciente, e o paciente, Letícia, para que ele tenha, aqui são outras restaurações metálicas que nós também devemos proteger o paciente, e o paciente, Letícia, ele deve receber uma máscara de oxigênio, para que possa proteger, para que ele... É igual com um cinto de segurança, é uma proteção. Magda, isso encarece o tratamento? Não. Qual é o preço da vida, Letícia? São protocolos que, se os colegas fizerem, se eles colocassem, estudarem, eles vão ter um investimento inicial. Mas a longo prazo, Letícia, vai ter tanto benefício, tanto é que hoje eu sou referência, as pessoas me procuram por conta disso, assim como os colegas que eu já formei. E agora, em breve, eu vou lançar um curso só sobre a remoção segura do amálgama, como remover o amálgama, como tratar o dente com ozônio e como restaurar esse dente. É um projeto bem bacana, Letícia. Está dando um pouco de trabalho, mas é bem bacana. E tem que levar isso, porque existem muitas pessoas que desconhecem e assim, não é tão complexo assim, né? Depois que você entende, que você começa, é um processo que entra naturalmente na rotina do consultório, né? E entender de odontologia biológica, Letícia, é entender de o que nós chamamos de remover o amálgama, por exemplo. Aqui é uma restauração em amálgama, da forma segura, e restaurar, fica bonito porque fica clarinho, mas usar a biocompatibilidade dos materiais. Por exemplo, usar materiais que são BPA-free, que é sem o bisfenol GMA. Isso é muito interessante, Letícia, porque hoje é o que é a nova onda. O dentista que se preparar, aliás, a outra onda que vai vir vão ser os biomateriais, materiais bioativos que nós vamos colocar e que vão regenerar o dente. E quando nós fazemos isso, a ozonioterapia ela é muito relevante nesse sentido. E a pergunta que os colegas me fazem: Magda, mas é caro usar o ozônio no consultório? Eu digo também não, porque o consultório, Letícia, nós fazemos investimento de muitas coisas. Mas você ter um gerador de ozônio, e aí eu vou te pedir até uma explicação sobre os geradores de ozônio. A maioria do pessoal sabe, mas nós geramos o ozônio quando o oxigênio
é passado por um equipamento. Esse equipamento, o oxigênio recebe uma descarga elétrica e aí ele é gerado. E esse equipamento, Letícia, eu tenho a memória aqui, a palestra que eu assisti do professor Walter, o italiano, e ele falando que o futuro, o que é o futuro da ozonioterapia? Desenvolvimento de equipamentos de alto padrão para gerar o ozônio. E eu sei que o seu equipamento já é um equipamento de alta performance nisso. Nos fala um pouquinho sobre o que o equipamento precisa ter e como ele gera esse ozônio, para que o pessoal saiba que existem equipamentos e que equipamentos diferentes, Letícia. Então, assim, a questão do ozônio, né, que o ozônio é uma tecnologia que é disponível, né, assim, tanto que a natureza produz, não é uma tecnologia complexa. O que é complexo são os controles adequados. Então, assim, para a gente produzir, é importante a gente dizer, né, que o ozônio terapia é sempre oxigênio, ozônio medicinal. A gente precisa de um cilindro de oxigênio medicinal que passa através de uma descarga elétrica dentro do gerador e converte parte dessas moléculas de O2 em O3. Um dos fatores que mais interfere na geração de ozônio é o fluxo de oxigênio. Então, imagina, se eu tenho um fluxo ali de moléculas passando e uma descarga elétrica acontecendo. Se o fluxo é alterado, essa concentração é alterada. Eu dou sempre um exemplo nas aulas que é assim, ó, é como se fosse um chuveiro elétrico, sabe? Quando você tá bem inverno, assim, que você tem que ir lá naquele sítio morrendo de frio, que você tem que Nossa, eu já passei por isso. Ó, o equipamento tá aí, olha. Você tem que diminuir o fluxo para aumentar a temperatura. Então, Entendi. assim, essa é uma variável, é uma alteração que ocorre nos equipamentos que precisa ser controlada. Por quê? Porque justamente ali na válvula, a nossa válvula reguladora, ela é reguladora de pressão, né? E o fluxômetro, que nessa imagem ele não está acoplado, porque nesse caso ele não é necessário, ele não é preciso para os equipamentos de ozônio. Então, esse controle de fluxo, ele é super importante para que você tenha repetibilidade, né, e precisão na concentração de ozônio. E por que isso é importante? Justamente por isso, Magda. Porque se você vai fazer uma descontaminação do dente, você não pode não ter certeza que você está tendo aquela concentração. Senão você vai ficar sempre na dúvida. E aí você não vai ser um bom profissional, né? Então, quando a gente busca se diferenciar e ser um bom profissional, você tem que ter excelência, bons materiais. Eu sei que você mesma, eu conheço, gosta de coisas boas, né? Assim, no sentido de que gosta de investir, Sim. compra microscópio, compra os melhores Sim. materiais, porque você acredita que isso... E realmente o dentista, ele tem muito disso, né? Usa a necessidade da tecnologia para estar atuando, né? Então, a geração de ozônio, ela é super importante. Ah, mas aquele gerador que eu uso, eu fiz uma aplicação e ele funciona. Sim, ozônio, ele funciona, mas talvez ele poderia ter um resultado melhor se tivesse na concentração adequada ou no fluxo adequado. Tem outra questão que interfere aí na odontologia biológica, que é a questão dos materiais, né, reativos, porque se você não utilizar materiais comprovadamente resistentes e com uma durabilidade alta, você vai contaminar o paciente, né? Sim. O ozônio que vai sair dali, ele vai sair contaminado. Então, tudo isso interfere, né? A gente tem que conhecer o que faz para ter excelência nos resultados. Então, é uma ferramenta. Exatamente. E como você falou, é caro, mas ele serve para a clínica inteira, para todas as áreas, né? E vai te trazer melhores resultados. Então, e mais ainda, Letícia, é um equipamento que nós vamos comprar e nós vamos ter por muito tempo no consultório. Manda para a empresa para fazer a aferição e a manutenção uma vez por ano. E vocês fazem um certificado, as empresas fazem um certificado e normalmente não tem problemas. E o oxigênio que nós temos que comprar para suprir, ele é relativamente muito barato também. Então, é um investimento inicial que se faz. Então, é muito importante que as pessoas saibam disso, mas que também elas procurem profissionais habilitados para isso. Você falou da reação com os produtos, Letícia, então vamos lembrar as principais características do ozônio, que é oxidante reativo instável, que é o que faz
ferramenta terapêutica. E aqui é aquela prova da luva. luva que você falou. Então, o ozônio ele vai degradar, e aí degradando, ele vai causar ele vai ter esse grande potencial. Nós podemos fazer a água ozonizada, e na pandemia da Covid-19, Letícia, tem sido um diferencial no meu consultório, utilizar a água ozonizada para que nós possamos colocar aonde? Na descontaminação das cadeiras odontológicas. É muito importante porque as cadeiras elas geram aerosol, então esse aerosol ele é relevante de falar. E como que nós podemos fazer? Usar a água ozonizada para que ela possa ser utilizada nessa garrafinha, que é a garrafinha da cadeira odontológica, Letícia. Então, é muito relevante nós tratarmos desse assunto. Como você diz, todas as pessoas já sabem a grande maioria das propriedades do ozônio, Letícia. Agora, tem uma coisa importante, o colega fez uma pergunta aí sobre o ultravioleta. Como é que é? Doutora Magda, poderia falar um pouco do ozônio produzido pela luz ultravioleta? Vamos explicar para ele, Letícia. O ozônio, na verdade, ele nos protege. Nós temos na Terra, e eu gosto muito de estudar astrologia, de estudar o cosmo e a origem da vida. Quando, há muito tempo atrás, as cianobactérias passaram a produzir o resíduo do oxigênio, a vida na Terra mudou. E aí esse oxigênio subiu, foi para a atmosfera, e nós tivemos então a proteção da camada de ozônio que nos protege dos raios ultravioleta do Sol. Então, quando nós temos a incidência do ultravioleta no oxigênio, gera o ozônio. Então, por isso que a luz ultravioleta, ela também gera ozônio, porém numa baixa concentração, porque no ar ambiente nós temos de 19% a 21% de oxigênio somente. E nos geradores de ozônio nós usamos o oxigênio 99%. Quer comentar um pouquinho sobre isso, Letícia, ou saiu a dúvida? Não, eu acho que seria isso, é que existe uma forma, né, de gerar ozônio, que é através da luz ultravioleta, mas realmente ela não tem essa conversão, né? Ela não vai ter essa possibilidade de aplicação terapêutica, porque a concentração vai ficar muito baixa. É muito baixa. Então, para cada tipo de aplicação, para cada tipo de gerador, a gente vai ter uma tecnologia específica. Magda, e no caso, só eu queria voltar um pouquinho no assunto, no caso da osteoimunologia, né? Você poderia utilizar os recursos da água e do gás como tratamento, né? Não preventivo, mas... Sim. E depois eu vou responder a pergunta do colega que está perguntando sobre a implantodontia. Então, Letícia, como que o Dr. Lechner preconiza fazer o tratamento? Eu faço parte da equipe do professor José Escarso, filho de Araraquara, que também pesquisa as cavitações ósseas. Eu já tive o prazer de fazer cirurgia com ele de cavitações ósseas, ou o NICO, como nós chamamos. Foi feito o diagnóstico pela radiografia. Então, vamos lá. Nós vamos abrir a loja cirúrgica. A primeira parte do osso, Letícia, que nós chamamos de cortical óssea, ela é íntegra, porque aquela lesão, imagina uma caixa de sapato, colegas. O osso ele vai ficar lá dentro. Eu estou aqui com a bolsinha do meu fone de ouvido. Você vai fazer a radiografia, vai estar intacta, não vai aparecer nenhuma quebra, nem nada, mas a hora que você abre o casulinho, a cavitação óssea está lá dentro. Lá dentro está oco. Então, nós vamos fazer o corte na área, tirar o que nós chamamos de corticoide, curetar, raspar essa gordura, que é o tecido adipócito necrótico, irrigar com a água ozonizada em alta concentração. E a água ozonizada, Letícia, ela tem um grande coringa para cirurgias. Por quê, colegas? Quando a água ozonizada, ela tem um tempo de utilização de vida média ótima de 2 horas. Eu falo ótima para efeito se nós estamos fazendo uma cirurgia, Letícia, que tem contaminação. Então, ótima de 2 horas.
E qual que é a melhor coisa que ela vai fazer? Uma hemostasia, ou uma diminuição do sangramento. Então, nós vamos utilizar na irrigação, na hora de tirou a cavitação, ou o colega, na hora que está fazendo o implante, irrigar com a água ozonizada. E depois, Letícia, nós vamos injetar o gás. Nós podemos injetar o gás em volta ali do tecido e com aquele fluido que está ali, que até vai ter uma formação de sangue, nós vamos fazer uma técnica que chama de fumigação. Nós vamos colocar o ozônio naquele sangue e ele vai borbulhar. É até bonito de ver isso. Depois a cirurgia é fechada, normalmente, e a partir daí nós vamos fazer a sutura. Aí, após a sutura, Letícia, nós vamos utilizar o gás, agora numa baixa concentração. Durante a cirurgia, se tem infecção, é alta concentração. Nós vamos utilizar o gás e nós vamos aplicar o gás em baixa concentração para fazer uma bioestimulação. O Lechner, inclusive, Letícia, ele tem aquele dispositivo que é a torre de água que ele faz, que ele movimenta na hora, que é como se fosse uma seringa tríplice, e ele irriga essa cirurgia a todo momento, Letícia. Todo momento ele irriga. Eu vou mostrar para o pessoal. Oi, Tereza. Tereza está aí. Então, olha só, numa cirurgia, como que nós vamos utilizar? Nós podemos utilizar o gás, a água e o óleo. Essa água ela é preparada na coluna. Eu indico essa coluna, que é a coluna da Filoson, que ela tem já todas as pesquisas que o professor Carlos Nogales fez sobre essa coluna. E aqui, Letícia, nós estamos, depois da implantodontia, que foi o que o colega perguntou, aqui nós estamos injetando gás como bioestimulação. O colega está perguntando se pode misturar o ozônio no soro. Para a irrigação, pode utilizar sim. Porém, o soro ele vai reagir, porque o ozônio ele é oxidante, então ele vai reagir e vai formar o que nós chamamos de ácido hipocloroso. Então, muitas das vezes, não é tão interessante se você estiver fazendo, como por exemplo, Letícia, uma cirurgia de implante. Aí é melhor irrigar somente com a água. De uso químico, né? O gás, Letícia, nós também podemos utilizar, como por exemplo, olha, num caso de DTM, num caso de dor, onde nós temos aqui, por exemplo, esse músculo que é o esternocleidomastoideu, com um ponto gatilho. Inclusive, eu confesso que ontem eu estava com o meu aqui bem ativado e eu utilizei, lógico, fazendo o diagnóstico correto. Então, foi quando nós podemos utilizar também. O colega está perguntando qual a concentração do gás para fumigação e qual para bioestimulação. Colega, a concentração, na verdade, é o seguinte, é a dose. O que é a dose? É o volume versus a concentração. O gerador de ozônio, nós vamos calibrar, vamos assim dizer, de 0 até, por exemplo, 60 microgramas. Altas concentrações nós utilizamos quando você tem tecido com infecção. E baixa concentração quando nós temos bioestimulação. Não é condizente injetar o gás ozônio numa concentração maior do que 15. Eu não gosto. Os cubanos, eles até eles utilizam o Letícia, mas é baixa concentração. Então não dá para eu falar se é 1, 2, 3, 4, 5, porque depende da causa. Agora, Letícia, nós estamos falando do ozônio, nós estamos falando de odontologia biológica, mas se você me permite, eu quero falar um pouquinho do flúor, tá? Claro, é que eu acho que esse conceito de osteoimunologia, ele é tão amplo, né? Que o ozônio, ele é uma das ferramentas, né? E isso a gente precisa entender o global, né? Isso é super importante. Falando de flúor, Letícia, nós vamos falar de água, nós vamos falar de água potável. Eu entendo que nós estamos caminhando a nossa humanidade, tivemos agora a pandemia, mas nós estamos caminhando numa escassez de vida, Letícia, com a contaminação da água. Então, eu já disse da água contaminada pelo mercúrio. Por quê? Porque os nossos consultórios aqui no Brasil não são equipados com separador de mercúrio. Então, quando eu removo um amálgama, Letícia, infelizmente, vai para o esgoto. E aí, nós vamos beber essa água novamente. Então, veja só. Essa água que está aqui, ela pode estar contaminada com hormônios,
com agrotóxicos, com mercúrio, e ela tem flúor. Por que é a importância do flúor? E eu vou, antes de falar do flúor, Letícia, eu vou falar de um outro elemento, que é o chumbo. Existe até uma cidade, várias cidades, mas uma em especial que ficou muito famosa, a cidade de Flint, nos Estados Unidos. Tem vou deixar a dica aqui para o pessoal, quem quiser assistir no Netflix, assiste um documentário que chama Água Tóxica, como que a população foi contaminada por chumbo. Aonde que o chumbo vai, Letícia e colegas? No osso. Então, muitas das vezes a osteoporose está ligada também à contaminação desse osso por chumbo. É uma coisa que nos meus estudos eu também descobri. Então, a água, ela normalmente, a água da cidade, Letícia, ela é fluoretada. O flúor, ele é um elemento que ele se liga ao cálcio do dente. O cálcio, ele tem a hidroxiapatita, Letícia. E o fluorapatita, que é a ligação do flúor com o mineral do dente, ele é uma ligação mais forte. Então, tecnicamente, seria para prevenir a cárie. Porém, Letícia, se nós conseguirmos fazer um controle do biofilme com a escovação, com o fio dental, e eu sugiro aqui também a utilização do creme dental ozonizado com o óleo essencial de melaleuca, se der tempo, depois eu quero falar desse creme, Letícia. Então, o flúor, ele é importante para a grande maioria da população, Letícia, que não tem esse controle da escovação, porque ele tem essa ligação de proteger o dente na remineralização. Porém, Letícia, hoje já se sabe que tem um viés do flúor, que é a sua toxicidade. Então, eu vou mostrar, Letícia, eu estive lá no congresso em Boston e tive a oportunidade de conhecer esse senhor muito cativante, que é o Dr. David Kennedy, que faz há muito tempo a pesquisa sobre os riscos à saúde devido à exposição sistêmica do fluoreto. Existem vários trabalhos, Letícia. E olha só, até a água que nós bebíamos lá, ela era sem flúor. E é relevante também falar desse trabalho canadense, Letícia, que foi um trabalho multicêntrico, feito agora em 2019. E qual que é a conclusão desse trabalho, Letícia? Que, na verdade, eles fizeram assim, eles fizeram uma relação entre grávidas, porque no Canadá você tem algumas cidades que escolhem não ter fluoretação. Então, as grávidas que se expuseram à água fluoretada e grávidas que não expuseram à água fluoretada. E fizeram, desde que as crianças nasceram até os 4 anos de idade, eles mediram o score de QI, a inteligência. E nas crianças que não tiveram a condição do flúor, Letícia, o QI foi maior. Então, nós sabemos que o flúor é neurotóxico, que o mercúrio é um veneno. Então, sendo veneno, ele não deveria ser utilizado. Então, cabe a nós, cirurgiões dentistas, cabe a nós, formadores de opinião, falarmos a respeito desse detalhe, Letícia, que é essa contaminação com o flúor e que é tão relevante. Que muito pouca preocupação, né, com relação a esse flúor, né? Quando eu tive Maria Luísa, eu fiquei, assim, neurótica. Primeiro porque eu tenho um pouquinho de fluorose. Então, né, já sabendo de todas eu tenho aquele livro do flúor e tal, meu pai era automolecular, então a gente sempre evitava isso. Mas você vê que a grande população não tá nem aí. Ele fala assim, pra que comprar creme, né? É muito caro. Então, todo mundo usa o mesmo creme dental na casa. A criança escova o dente, engole aquilo e tá tudo certo e ninguém se preocupa. Isso então, eu acho você falou da fluorose. Em algumas regiões, Letícia, o lençol freático já tem flúor na água. E aí acrescenta-se mais flúor. E antigamente dava-se flúor, a gestante tomava vitamina com flúor. Eu estudava em escola pública, uma época, e a gente ia lá, tinha que fazer aquela, né? O bochecho, E existe essa toxicidade com o flúor. O que acontece com o flúor, Letícia? Ele é um íon que ele vai competir com o iodo. O iodo e o flúor, eles têm ali a mesma composição na tabela periódica. Então, pode causar, Letícia, uma alteração de tireoide e causar, inclusive, o bócio endêmico, que é por falta do iodo, porque tem ali uma competição. Então, é importante nós pensarmos nesse creme dental, e o creme dental com ozônio também, dentro da odontologia biológica, Letícia, vai nos falar sobre os benefícios da terapia periodontal
biológica. Esse trabalho é um trabalho que tem sido muito falado também, Letícia, que fala também da presença da porfiromona gingivalis em cérebros com pacientes com Alzheimer. Nós Alzheimer. sabemos que a porfiromona gingivalis, ela é uma bactéria, Letícia, que ela é muito patogênica, ela tem um flagelo, e aí com isso ela consegue entrar por essas vias. Por onde que a bactéria entra, Letícia? Ela entra aí, colegas, pelo sangue, pela gengiva e pelo intestino. Então, a gengiva é a primeira porta de entrada da nossa boca para essa proteção do sistema imunológico. E ela também vai ter essa alteração óssea. O que eu acho muito importante desse creme dental, Letícia, que é o creme dental da Ozon Care, que além dele não ter o flúor, ele não tem flúor, não tem parabeno, ele tem componentes que são mais biocompatíveis. Ele tem também o extrato de calêndula, que é tem uma propriedade anti-inflamatória, cicatrizante, e principalmente o óleo essencial de melaleuca. Fala um pouquinho para nós sobre esse produto do ponto de vista, Letícia, bioquímico, que foi toda a sua pesquisa em cima disso. Não, a verdade é que a ideia é sempre, né, eu sempre falo muito de escolhas, né? Então, assim, todos os dias você coloca um creme dental na sua boca, né? Pelo menos 3 vezes por dia. E essas escolhas, elas refletem, não é hoje, não é amanhã, não é daqui a um mês, é anos, são as suas escolhas diárias que fazem a diferença no seu futuro, né? O exercício diário, escovar os dentes diariamente, o estresse diário, a alimentação, enfim, tudo vai. O resultado da tua saúde hoje as suas escolhas que são feitas. Então, quando você escolhe, né, um produto menos tóxico, você está conscientemente fazendo essa escolha. E o meu apelo que eu falo aí para os dentistas e que eu vejo isso, é que a gente mostre o quanto isso pode ser maléfico, né? Porque as pessoas usam como se tá bom, não tem problema, eu uso, né? Por exemplo, quando a gente formulou o creme dental, né? Claro que não sou eu só, a ausência, por exemplo, de corantes artificiais é uma escolha. A ausência de parabenos é uma escolha. A ausência de aromatizantes artificiais é uma escolha. Por quê? Porque você não precisa fazer isso todos os dias. Então, você deixa, no caso, para fazer algumas escolhas, entre aspas, não tão boas, quando elas, né? Eu vou para um momento especial, quando eu vou comer, quando vou, né? Pra gente, porque senão o nosso corpo não aguenta essa carga toxicológica excessiva, né? Então, isso que é mais interessante. E o que tem nos surpreendido bastante com relação ao creme dental também é sobre a sensibilidade dentinária também, que tem uma ação importante, né? Porque ele tem essa ação onde ele vai combater bactérias, e quando você combate a bactéria, altera o pH, e o que a saliva vai fazer? A capacidade tampão de remineralização. Então, se você diminui o pH da saliva, Letícia, porque o nosso corpo ele é sábio, ele mesmo já vai remineralizar. O colega perguntou como que nós utilizamos o ozônio na periodontia, Letícia. Então, aqui nós estamos irrigando com a água ozonizada e colocando gás. E o óleo ozonizado, ele também é muito importante nesse momento, Letícia, para nós colocarmos como se fosse com um curativo de demora, dentro do que nós chamamos de bolsa periodontal. Então, nós podemos utilizar a água, o gás, a água e o óleo, e também podemos fazer uma bioestimulação. Então, lembrando... desculpa te cortar, mas é que a gente está com um minutinho só. Nós temos uma live que a gente fez com a doutora Marina, que foi sobre periodontia. Se eu não me engano, não tenho certeza absoluta, eu acho que ela está salva aqui no nosso Instagram. Mas senão a gente volta a falar disso mais. Não, perfeito. Para falar da odontologia, da odontologia biológica, então eu quero deixar o recado para o pessoal aqui, Letícia, do congresso que vai ter de 26, 27 e 28. Grandes nomes estarão aí. Agora, sexta, sábado e domingo. Então, nós teremos palestrantes nacionais e internacionais, doutor Alexandre Acuna, Augusto César Tralli, doutora Denise Haddad, a Emiko, que vai falar da terapia neural, eu vou falar do ozônio, a Marta Faisol vai falar
sobre o mercúrio. A Sandra vai falar da odontologia biológica e da medicina. A Regiane, o Sami vai falar de implantes. Esse John Robert de odontologia biológica, que ele é do Reino Unido. O David Warwick vai falar do flúor também. Eu e o Polly Griffman, a Beatrice e o Johan Lechner. Vou deixar aqui também os meus contatos para quem quiser. Exatamente. Então, Letícia, eu sou grata pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Aqui. E para quem quiser, né, não deixa de acompanhar o congresso aí, porque eu acho que essa odontologia do futuro e para si mesmo, né, Magda? Porque não espere chegar numa doença para se alertar para isso, né? Não. Quanto mais a gente puder conhecer e prevenir, vai cair. Então, um beijo grande, muito obrigada. Um beijo, gratidão mais uma vez.